Paz do Senhor para todos, dando continuidade ao estudo das lições bíblicas, agora do quarto trimestre de 2020. Hoje nós vamos ver a lição número 1 da revista, cujo título é A Fragilidade Humana e a Sabedoria Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Esse assunto, fragilidade humana e soberania divina, baseado no livro de Jó. Vamos estudar 3 meses. Vamos lá. O texto áureo se encontra em Tiago 5, versículo 11. E a leitura bíblica, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e Ezequiel, capítulo 14, versículos 14, 19 e 20. E também Tiago 5, versículo 11. Estudaremos nesse quarto trimestre, como já falamos, a fragilidade humana em contraste com a soberania divina. Nós, humanos, somos frágeis, os homens, e Deus é soberano, é divino. Então, vamos ver o sofrimento e a restauração de Jó. Claro, Jó sofreu assim infinitamente, bem mais do que muitos de nós, mas ele foi restaurado. Nós vamos ver ainda nesse trimestre que Jó era um homem justo. Por que o justo sofre? É um dos dilemas, é uma das perguntas que muita gente, inclusive nós, em alguma etapa de nossa vida, quem ainda não se perguntou, vai se perguntar por que, que os justos, os bons sofrem. Porque há uma fragilidade humana e há uma soberania de Deus. Deus, ele tem o controle de tudo. Então nós não devemos, podemos até perguntar, mas não questionar a Deus querendo assim uma resposta na hora que a gente deseja, porque Ele, o Deus poderoso, está no controle de tudo. Nós somos, como a Bíblia mesmo diz, como um vento, uma fumaça. Nós somos pó e cinza, diz a Bíblia. Não é ninguém, está menosprezando, não devemos falar assim, não. É a própria palavra de Deus que fala isso, que nós somos pó, somos uma fumaça, somos bem breve. E a vontade de Deus é que comanda tudo na realidade. Desde a eternidade, antes que o mundo fosse mundo, antes que ele criasse o universo, Deus é Deus. Então vamos ver o sofrimento aqui de Jó, mas também vamos ver a vitória de Jó. Ele não só sofreu muito, mas teve vitórias. Jó, ele não sabia que havia uma batalha espiritual travada, porque foi o próprio demônio, o próprio diabo que foi a Deus falar, olha lá, Jó, ele te serve, ele te adora, porque você é bom para ele, porque ele é rico, ele tem filhos maravilhosos, tem uma família grande, ele tem muitos bens, etc. e tal. Mas Jó não sabia que havia, quando ele começou a sofrer, estava havendo não um sofrimento humano realmente, era espiritual. Nós somos privilegiados, porque nós temos aqui a palavra de Deus, essa palavra, nós sabemos todo que há uma batalha espiritual, já até vimos, lemos, estudamos sobre isso. Então nós já temos essa dica, maravilhosa, dica de ouro, essa sabedoria que está aqui na Bíblia. Jó não tinha isso, ele não tinha à disposição dele uma palavra de Deus conforme nós temos agora, até escrita aqui, Hoje sabemos que as nossas armas não são espirituais. Ele foi, como é que era Jó? Jó não foi uma personagem criada, inventada, um conto da carochinha, uma invenção. Não, ele foi um personagem histórico. Ele existiu como muitos outros personagens da Bíblia aqui, aliás, todos.
não é? Ele viveu ali por volta de 2100 a 1700 anos antes de Cristo, mas ninguém sabe ao certo. O período que os estudiosos, teólogos veem e falam é sobre 2100 a 1700 anos antes de Cristo. Foi escrito em um hebraico mais antigo do que o hebraico falado ali na época de Cristo, né? Ou melhor, na época dos judeus também, na época dos grandes profetas. O hebraico no qual o livro foi escrito era um hebraico mais arcaico, mais antigo. Foram encontrados fragmentos do livro de Jó, não é? Entre os manuscritos do Mar Morto. O que é fragmentos? Pedaços, né? Pedaços do livro de Jó, ali das pedras, ou no que ele era escrito, fragmentos, entre os manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos do Mar Morto é uma coleção de fragmentos de livros, vários livros da Bíblia encontrados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto. Esses manuscritos foram encontrados em 1947. E ali foi assim um achado histórico e bíblico, e foram examinados, e entre esses fragmentos havia fragmentos do livro de Jó. O escritor de Jó, quem escreveu o livro de Jó, não se sabe quem foi. Muitos atribuem a Moisés, outros atribuem a Eliú, que era um dos amigos de Jó, outros atribuem a Salomão, alguns atribuem a Ezequias e até mesmo a Esdras. Ou seja, todas essas pessoas, né, esses personagens, muitos anos depois de que Jó viveu, muitos anos após a vida de Jó. O único que poderia se aproximar mais seria Eliú, não é, que era amigo dele, conviveu ali junto com ele. Mas os outros foram bem depois. Então o livro, claro, era sobre Jó, mas foi escrito bem depois, até de que ele havia morrido, talvez. De qualquer forma, os acontecimentos ocorreram, não podemos duvidar, não é? A não ser Eliú, né, nós já falamos, Eliú era um dos amigos, a não ser Eliú, os outros personagens a quem atribuem a autoria do livro são bem posteriores a Jó. Jó era da terra de Uz. Essa terra de Uz se localizava mais em direção ao norte da Arábia. Então, o contexto histórico e geográfico de Jó, onde morava Jó, onde aconteceu a história, é mais árabe do que judaico. Então, Jó era um personagem mais arábico do que judaico. É um livro poético. Ele é em forma de poesia, mas não só em forma de poesia. A primeira parte e o final é em prosa, mas no meio ele é escrito em poesia, né? Temos uma estrutura assim, um monólogo, que é Jó falando com ele mesmo, pensamentos dele, um monólogo, depois 3 diálogos. Esses diálogos eram entre Jó e seus 3 amigos. Ele dialoga com Elifaz, que era um dos amigos, Bildade, outro amigo, e Zofar, outro amigo. E depois nós vemos 4 discursos de Eliú, que era um 4º amigo de Jó. E depois temos a revelação de Deus ao final do livro. Deus manifesta o seu poder, a sua graça total, maravilhosa. E então depois nós vemos a humilhação, ou seja, a prostração, né, a adoração de Jó diante da grandeza de Deus. Ele se rende, ele vê a grandeza de Deus e a revelação divina, e aí sim ele se restaura por completo. Então, por ser um livro poético, o autor utilizou-se de muitas figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? São recursos, né? Nós já vamos para a literatura, são recursos utilizados para causar efeitos, dando significados e uma forma mais impactante ao texto, principalmente ao texto poético. Então usa as figuras, metáforas,
analogias, que ambas são comparações, hipérboles, que são assim exagero, eufemismo, que é uma forma de falar alguma coisa ruim de uma forma mais branda, enfim, várias figuras de linguagem. E na época de Jó, o contexto era o seguinte: a pessoa estava sofrendo porque fez algum pecado, a pessoa estava sofrendo porque ela havia feito antes algum mal. Mas os 42 capítulos de Jó, do livro de Jó, fazem-nos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre esta questão. Ali em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, Salomão diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao injusto, ao ímpio, ao bom e ao impuro. O diabo, então, ele quis atacar, Jó, mostrando a Deus que ele só adorava a Deus, Jó só adorava a Deus porque tinha uma vida boa, aquela barganha. Até hoje em dia nós vemos essas duas fases também entre as pessoas. Tem gente que acha que se alguém está sofrendo é porque fez alguma coisa errada, Algumas pessoas acham isso. E outras também até hoje ainda acham que a pessoa só serve a Deus, só vai lá na igreja louvar, ou vai todo domingo, toda terça, toda segunda, não sei, todos aos cultos, porque tem uma vida maravilhosa. Eu queria ver se tivesse sofrimento, se iria continuar assim. Infelizmente, nós sabemos que existem pessoas que ao primeiro sofrimentozinho, ao primeiro desagrado da vida, se afastam da igreja, se afastam de Deus. Não estou falando da igreja, daquela congregação específica, não. Se afastam mesmo de Deus, não querem saber, infelizmente. Mas nós sabemos que essa tese da barganha que o diabo quis levantar ali contra Jó, só sirva a Deus porque ele me dá bênçãos, era isso, enfim, que ele estava falando, Foi isso que ele levou ali a Deus. E aí ele propôs, a Deus, tira tudo dele. Infelizmente, muitos pensam assim, mas Jó continuou servindo a Deus. A tragédia não deixou de tirar de Jó a vontade de adorar a Deus, Então nós vamos ficar atentos nesse estudo, nesses 3 meses, nesse livro de Jó, deste 4º trimestre. Veremos como Jó se comportou na prova, vamos ver Jó transformado, Quando ele viveu, quando ele sofreu, ele teve uma experiência com Deus, mas ele perseverou, ele teve paciência, que é até uma coisa que nós falamos, paciência de Jó, as pessoas sempre falam isso. Então, Satanás procura destruir a nossa fé. Então não vamos perder a nossa fé, vamos perseverar. O sofrimento, as dificuldades vêm e vão vir e virão. Mas com esse estudo da palavra e outros estudos, nós temos instrumentos e princípios para vencer. Vamos continuar com a nossa fé, com a nossa fidelidade, com o nosso estudo aqui no livro de Jó. Nós vamos ver que o diabo não ganha a última batalha. Quando chegarmos ao fim do livro de Jó, nós vamos ver que a vitória, sabemos, é do Senhor. Jó se abalou, com certeza, mas continuou firme e confiante. Até a próxima. Obrigada, fiquem na paz.